Olá, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Deus abençoe vocês, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas nessa noite. Deixa eu aceitar aqui quem está entrando agora. Aqui, permitir. Nós já vamos começar. Boa noite a todas. Que alegria. Não consegue abrir a câmera, minha irmã, e nem o microfone? Ai, que linda, glórias a Jesus, Elisinardo. O Senhor está te abençoando muito mesmo, porque você está sendo obediente, né? Então vamos começar? Boa noite a todas, sejam muito bem-vindas mais uma vez para essa noite de estudo. O estudo de hoje, como todos os outros, é lindo, é profundo. Eu estava aqui ouvindo o louvor, já sentindo a presença do Espírito Santo, já fiquei emocionada na presença dele, porque desde a semana passada ele provou com amor, com a presença dele, que agora ele está disponível para derramar sem medidas sobre a vida de toda aquela que está pronta, que está disposta e disponível para receber. Amém? Vamos fazer oração para começar? Hoje nós temos um testemunho no final, tá bom? E eu vou, se der tudo certo, a gente chama a pessoa para dar o testemunho. Amém? Vamos fazer oração, feche seus olhos. E as nossas outras irmãs que forem se achegando, nós vamos permitindo que elas entrem. Bom? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na presença do Senhor e do santo nome de Jesus Cristo, eu entro agora nas cores celestiais do Senhor e peço que o Senhor abençoe cada uma das suas filhas que estão aqui, Senhor, presente no estudo dessa noite. É com o coração aberto, sedentas pela tua presença, Senhor, pela tua paz, que elas se disponham a estarem aqui ouvindo o direcionamento que o Senhor tem a cada terça-feira que nós nos reunimos aqui, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, toma o seu lugar de honra nessa live de estudo, toma o seu lugar de honra diante da vida de cada uma de nós, instrui cada palavra que o Senhor deseja que seja colocada aqui nessa noite. Toda honra e toda glória sempre é tua, meu Pai. Tudo vem de ti, tudo é para ti. Nada eu posso fazer se o Senhor não estiver aqui me instruindo. Eu peço que, em nome de Jesus, o Senhor envie agora um anjo de alta patente na casa de cada uma presente aqui agora, Pai, em nome de Jesus. Que elas possam estar sendo blindadas agora com uma armadura, Senhor, de alta patente. Eu revisto agora elas em nome de Jesus, para que não haja nenhuma distração do que o Senhor tem para derramar essa noite, com o capacete da salvação, a couraça da justiça, um cinturão da verdade, as botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito, em nome de Jesus. Protegidas debaixo da sua proteção, Senhor, debaixo das suas asas, nós estamos a partir de agora, meu Pai, para estarmos com os nossos ouvidos atentos, com o nosso coração aberto, com a nossa mente disposta, Pai, a ter o entendimento da sua palavra nessa noite. E em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por todas as bênçãos desse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que coisa linda. Amém, Senhor Jesus. Vamos então dar início. Hoje, o estudo chama Desfrute do Caminho. Desfrute da jornada. O que significa? Desfrutar o caminho. Desfrutar o caminho, né? Desfrutar a jornada espiritual com Deus é muito mais importante que o despojo, que cada missão, que cada ciclo, que cada nível dá. Vou explicar por quê. Em Provérbios, capítulo 3, versículo 6, diz assim. Provérbios, capítulo 3, versículo 6, diz assim. Reconheça o Senhor
em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Amém? Então, aqui fala sobre o valor da jornada. O valor da jornada, que é o quê? Andar com Deus. Andar com Deus é fácil? Não, não é fácil andar com Deus. Essa caminhada, ela exige tudo de nós. Entrega, renúncia total e total dependência dele. Então, quando nós falamos de renúncia, é abrir mão de coisas do mundo que nós sabemos que é errado para poder andar no caminho certo e reto. Amém? Então, essa jornada na presença de Deus, ela nos custará tudo. Mas para cada conquista, existe uma jornada. E nessa jornada nós enfrentamos renúncias, desafios intensos, que são as dificuldades do nosso dia a dia, provas de fogo, né? Que às vezes falam, devo estar passando por uma prova de fogo. Sim, você está passando por uma prova de fogo. E muitas vezes, teste de caráter. Muitas vezes o nosso caráter, ele é testado quando nós estamos sozinhos. Tá? Então, é nessa jornada que Deus revela a sua face. Porque é quando você tem os encontros, as experiências com ele. É nessa hora, nesse momento que ele vai te visitar e te tratar no seu silêncio. Por quê? Porque é no seu momento de aflição, no seu momento de dor, no seu momento de dificuldade, aquele momento que você acha que acabou tudo, que perdeu tudo, e aí você consegue ter um estralo do Espírito Santo, o Espírito Santo consegue tocar em você para te agir, e aí você vai e põe o seu joelho no chão e clama, e pede, e declara: Senhor, eu não sei mais o que fazer. E chora, e chora, e chora, e chora, porque você não sabe o que falar, não sabe o que pedir. Chora porque não tem palavras, chora porque muitas vezes nós podemos estar envergonhada na presença de Deus pelo tanto de tempo que nós estivemos distante dele. Não é verdade? Então, nesse momento, é o momento que o Senhor se revela para você. Ele vai tratar você no teu silêncio. Porque quando chega nesse nível, né, da jornada sua, junto com a presença de Deus, é quando você começa a ter encontros lindos na experiência do Senhor. Você começa a viver momentos que, quando Ele te visita, Ele vai estar ali do seu lado, então você vai sentir aquele amor, você vai sentir vontade de chorar, você vai sentir paz, você vai sentir a presença do Espírito Santo, porque é isso que acontece. O amor de Deus, nós não podemos imaginar, nós não podemos calcular a grandeza do amor dele por cada uma de nós. E ele tem pressa, ele tem tanta pressa que quando nós conseguimos entrar nesse nível de oração, ele entrega rápido para a gente. Por quê? Para que o nosso espírito tenha o entendimento de que esse é o caminho certo, tá? O mais lindo, porém, não é a coroa que nos espera no final dessa jornada, mas são as experiências transformadoras que nós vamos viver no longo desse percurso. Então, é durante a jornada que nós vamos aprender, que nós crescemos, que nós desfrutamos da presença de Deus de maneira que nunca imaginaríamos. Porque é isso que ele faz. Ele começa a se apresentar em lugares e de maneiras que a gente jamais imaginaria que ele fizesse. Cada batalha, cada ciclo que nós estamos na presença de Deus, nós o conhecemos mais. Porque nós aprendemos a ser totalmente dependente dele. E é isso que ele deseja que nós façamos, que nós sejamos totalmente dependentes dele. Então, o que começa a acontecer? Nós vamos começar a mergulhar mais na presença de Deus, de forma mais profunda, mais íntima, mais sobrenatural. E quanto mais nós conseguirmos fazer isso, mais resposta dele, mais direcionamento a nossa vida vai tendo. Amém? As provas, muitas vezes, vêm em forma de fogo, né? Como eu falei, vem a prova de caráter. Sabe por quê? Para Deus ver o que vai sair de você. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Dá um joinha para mim se tá tudo bem. Não tá travando, não? Ok, tá bom. Então eu vou repetir.
As provas vêm em forma de fogo e prova de caráter. Sabe por quê? Para Deus ver o que vai sair de você. Se é os frutos do Espírito ou se são os frutos da carne. Lembra que nós vimos sobre isso? Nós fizemos o estudo sobre o gerar dos frutos do Espírito, que foi uma aula que foi muito forte, né? Que foi muito edificante para o nosso espírito, mas nós também aprendemos sobre os frutos da carne, que é o pecado. Então, são nessas provas que o Senhor vai ficar nos observando, para ver o que é que está saindo de dentro de nós. Se está na hora dele entregar a promessa para a gente, ou se tem que esperar mais um pouquinho. Sabe quando um filho pede assim pra gente, ó, mãe, compra isso pra mim? Um exemplo, tá? Aí você fala assim, ó, não, porque você não tá merecendo, tá? A hora que você merecer, eu te dou. A gente fala isso pro nosso filho, não é? E aí o Senhor Deus trata a gente da mesma forma. A hora que você estiver merecendo, eu te entrego. E o que é esse merecimento? É a obediência, não é? É o caráter forjado, é a honestidade, é a generosidade com as pessoas, né? É abrir mais o nosso coração na presença de Deus, buscarmos derramar alegria, palavras edificantes na vida das pessoas e na nossa também. Lembra da aula das palavras malditas? Nós não temos mais tempo de ficar derramando palavras malditas sobre a nossa vida. Não podemos mais fazer isso. Nós já sabemos que é errado. Então, nós precisamos começar a declarar tudo que é bom, tudo que nós queremos de bom para a nossa vida e para a vida de quem está no nosso redor, tá bom? Deus fala com você no ordinário também, não só no extraordinário. Vou te explicar por quê. Ó, nessa aula, eu quero chamar a tua atenção para uma coisa, para os detalhes e as coisas comuns da vida. Muitas vezes, nós estamos tão focadas. Eu acho que tem uma pessoa que não recebeu o link. Peraí, gente, só um minutinho que ela tá me cobrando aqui. Eu acho que ela não entrou, eu não coloquei ela. É uma pessoa nova. Desculpa. Aqui. Deixa eu trazer para cá. Ajuda ela, Heitor, por favor. O Heitor vai ajudar ela. Olha só. Voltando à minha linha de raciocínio. Muitas vezes, nós estamos tão focadas, esperando Deus falar com a gente através do extraordinário, do sobrenatural, né? Do que é grandioso, que a gente deixa passar as formas simples e poderosas pelas quais Deus fala com a gente todos os dias, o tempo todo. Deus, ele constantemente, ele está falando com você, mas de maneira que às vezes você não consegue observar. Então eu trouxe aqui algumas formas que você ouve a voz de Deus, se você estiver sensível. O que é estar sensível? É quando você consegue calar sua alma para o seu espírito ouvir. Como é que cala a alma? Mortificando as vontades da carne. Jejum, oração, saindo do pecado, pedindo ajuda a Deus, clamando o Espírito Santo para encher você, para te avivar, para aumentar a tua fé, para te posicionar mais em Deus, tá? Então, olha só, Deus fala com você no testemunho interior, que é a voz interior, quando vem a voz para você. Às vezes você pode pensar que é coisa da sua cabeça. Não, não é coisa da sua cabeça. Se você ouve, né? Se você ouve a voz e a voz é a resposta do que você precisava e está te trazendo paz, é a voz do Espírito Santo de Deus que está falando com você, tá? Então você vai saber. Quando é a sua voz, olha só, presta atenção. Quando é a sua voz, quando é a sua mente que está jogando o pensamento, você vai começar a racionalizar. Todo pensamento que você vai racionalizar é teu. Porque quando vem de Deus, você não tem dúvida. E o pensamento que te tira a tua paz não vem de Deus. E nem é da tua cabeça. Aí já é de Satanás. Aí você tem que repreender.
Repreendo em nome de Jesus esse pensamento que está vindo em mim agora. Eu não aceito, eu rejeito. A minha mente é como a mente de Cristo, é esse o desejo do meu coração, né? E começa a clamar e entra em oração. Porque toda vez que você repreende um pensamento, né, de seta inflamada, um pensamento que não provém de Deus, você começa a buscar a presença do Espírito Santo e ali você começa a se blindar. Capacete da salvação. Revista-se da armadura de Efésios 6. Depois eu vou escrever para vocês a armadura de Efésios 6 completa, para quem não tem, para quem não sabe, tá bom? Outras maneiras que Deus fala. Deus fala em uma pregação. Sim, ele fala em uma pregação. Você chega na pregação e você ouve tudo o que você precisava ouvir. Ou num estudo, né? Num estudo, numa live, numa pregação, ele fala com você. Ele fala com você através de um louvor. Quando você começa a cantar um louvor, e aí você vai falar uma frase daquele louvor e a sua voz já não sai mais porque você começa a chorar, é ali que o Senhor está falando com você. É ali que ele está te tratando. Amém? Ele fala com você através dos sonhos. Por isso é importante, antes de você descansar, você fazer uma oração, consagrar a sua vida, consagrar o seu sono ao Senhor, pedir para que Ele revele através dos sonhos a você sobre o seu posicionamento, sobre alguma resposta que você precisa, para que Ele te proteja durante a noite, para que você tenha revelações, sonhos proféticos, sonhos de revelações, tá bom? Ele fala com você através da natureza. Às vezes você está ali com a mente acelerada, e aí ele pega e manda um pássaro se achegar perto de você e começar a cantar lindamente. Pode ser um canário. Coisa mais linda o canto de um canário. E ele canta, e canta, e canta. Ele canta tão insistente que mesmo que você não ouviu o começo, aí você começa a ouvir. É Deus falando, ó, eu tô aqui. Não chora. Não se entrega. Levanta. A tua vida é minha. Se rende para mim. Eu sou o teu Deus, eu te criei, eu sou teu pai. Ele é o nosso verdadeiro pai, tá? Deus fala nos gestos e atitudes das pessoas. Como? Sua filha, seu filho te dá um abraço, de repente. Você tá ali na cozinha com a mente acelerada, estressada, com vontade de desistir de tudo, fadigada, e você já tá até faltando ar. E aí o teu filho, tua filha chega e te dá um abraço. E você não estava esperando aquilo. É Deus falando, eu tô aqui, você não tá sozinha. Eu tô aqui com você. Vem para mim, conversa comigo, abre o teu coração, eu vou te levantar e ele vai te levantar. Em nome de Jesus, ele vai te levantar. Tá? Através de uma pessoa, quando uma pessoa fala assim para você assim, ó, você é uma bênção. É o próprio Deus falando com você, te lembrando que você é amada por ele. Quando você consegue liberar uma palavra de bênção para alguém, uma palavra positiva ali que traz paz no coração da pessoa e ela te traz isso de volta, você é uma bênção. É o próprio Senhor falando, é isso, filha. É isso que eu quero que você faça, que você derrame palavras de bênção sobre a vida de outras pessoas, porque eu estou te enchendo, para que eu, enchendo você, você transborde na vida de outros. E aí o Espírito Santo começa a te curar, começa a te tratar, e a sua mente começa a ficar mais calma, o seu coração começa a ficar mais calmo, e aí você começa a ouvir mais a voz de Deus. Tá? Deus fala também... Só um instantinho, gente. Heitor, eu preciso do carregador do notebook, que ele vai com bateria fraca. Ó, Deus fala com você também de forma audível, em casos específicos. Deus fala com você, tá? São poucas as pessoas que conseguem ouvir a voz de Deus audível, mas existe, tá? E Deus fala por meio de enigmas ou situações que nos levam a refletir. O que são enigmas? Números repetidos, horas iguais, muitas vezes repetidas numa sequência de dias, imagens repetidas, tá? Então, o Senhor sempre vai tá falando com você através desses, né, de um desses que eu trouxe agora. Então, o maior desfrute não está apenas na chegada da jornada, da onde você tem que ir, né, que é onde você toma a vitória.
mas no percurso, que é o caminho que você está fazendo, porque no caminho as dificuldades vai nos aproximar mais de Deus. E aí você vai fazer o quê? Você vai aprender a glorificar mais o nome do Senhor. Você vai estar demonstrando a sua gratidão o tempo todo a Ele. Você vai começar a ter uma intimidade de forma mais profunda na presença do Senhor. Amém? É no caminho. Se lembrem disso. É no caminho que desenvolvemos total dependência e submissão a Deus. É durante o nosso caminho de dificuldade, é essa jornada que eu falo para vocês que nós precisamos entender que Ele nos quer por perto, que o Senhor quer que nós estejamos rendidas aos pés dele, para que Ele possa conduzir o nosso caminho da maneira que Ele planejou e não da maneira que a gente quer que seja, tá bom? Deixa eu abrir aqui outra parte para vocês, só um minutinho. Por favor. Aqui, ó. Pega para mim, por favor. Vamos lá. Eu falei que é no caminho que nós desenvolvemos total dependência, né, do Senhor. Aqui, ó. O carregador tá lá no carro. Não, eu só quero o carregador, por favor. Ó, por isso, o que acontece? O caminho, né, que eu estava falando. Desenvolvemos total dependência e submissão do Senhor. Por quê? Repetindo. Porque é onde e quando nós aprendemos a glorificar o nome do Senhor e a interagir com Ele de forma mais íntima e genuína. Então, vai chegar num ponto que você vai ter o Senhor como teu amigo de uma forma tão sobrenatural que vai ser uma coisa muito simples para você. Em tudo e para tudo, você vai estar conversando com Ele. Para tudo. Você vai entrar no carro e aí você tá num trânsito, e o trânsito para e você já viu que vai ter horas intensas ali, ao invés de você já estressar, já buscar um ritmo acelerado ali de qualquer coisa que não seja bom para você, você vai começar a conversar com Deus. Ah, Senhor, pode ser que isso esteja acontecendo porque o Senhor quer ter um tempo hoje comigo, porque o meu dia não foi fácil, ou porque tá vindo coisas por aí que eu sei que não vai ser fácil, mas eu preciso do direcionamento do Senhor para que eu tome uma nova decisão no dia seguinte, ou para um novo negócio que está chegando, né? Ou uma decisão importante que tem que tomar diante de um pedido que um dos nossos filhos tenha feito para a gente. Então, vai se tornar uma coisa tão natural, um ministério que está chegando, às vezes você gostaria de conversar alguma coisa com o seu pastor, ou com alguém que possa te orientar de uma forma pautada onde? Aqui, ó, na palavra de Deus. Não tem como você buscar orientação e conselhos em quem não conhece das leis de Deus e dos princípios que tem que ser cumprido. Como que você vai pedir uma orientação para alguém que a pessoa vive em pecado? Então, toda vez que você precisa conversar com alguém, colocar os seus problemas, expor as suas dificuldades, você tem que buscar alguém que está em um nível espiritual igual ou elevado a você. E não menos, tá bom? Comece a observar isso, porque pedir opinião para quem está menor do que você no nível espiritual, o que essa pessoa vai te acrescentar? Infelizmente, nada. Se ela se ela estiver distante de Deus, o que vai acontecer? Ela vai colocar mais fogo ainda na situação sua. Então, não faça isso, tá bom? Orem, peça discernimento e orientação a Deus, tá bom? Por isso, esteja atento à voz de Deus o tempo todo, cada momento da sua jornada, cada momento desse seu caminhar. Por quê? Ele está sempre falando, te ensinando, te revelando, sempre ele vai se revelar para você, porque é a vontade dele sobre a tua vida e não a tua. Então, seja em situações simples ou em manifestações extraordinárias. O importante é o caminhar com ele e permitir que cada passo do caminho seja uma oportunidade sua de crescimento e comunhão com Deus, tá? Ó, Elias, né? Elias, a Bíblia diz que só via Deus no extraordinário.
Então ele estava tão acostumado de só ver Deus no extraordinário, Elias via Deus em trovão, ele via no fogo, ele via em terremotos, ou seja, só nas coisas extraordinárias. Só que chegou um tempo que foi preciso Deus afastá-lo para um lugar onde ele conseguisse ouvir a voz de Deus através de um sussurro, através de uma brisa suave. Por quê? Porque Deus também fala no ordinário, que são as coisas simples. E Deus, naquele momento, queria falar com Elias dessa forma, através de um sussurro, para que Elias entendesse que Deus também falava através das coisas simples com ele. Olha só, presta atenção. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Deus está falando com você. E já faz tempo que ele tem falado e chamado a sua atenção. Acorda. Olha para esse Deus que fala com você através das coisas simples. Começa a prestar atenção. Faz tempo que ele está chamando você para voltar na presença dele, para se posicionar, para abrir o teu coração, deixar ele agir em você. Ele tem planos de bênçãos para você, planos de prosperidade, planos de paz. Mas você só precisa estar disposta. Você tem que querer. Jesus não fez nenhum milagre àquele que não queria. Nenhum. Toda vez antes dele fazer um milagre, ele perguntava: você quer ser curado? O que você quer? Ele não chegava falando: eu vou curar você. Não. Então você tem que querer. Ouvir. Receber as instruções de Deus. Ele está falando com você e já faz tempo. Presta atenção. É nas coisas simples que ele está te mostrando todos os dias que ele está falando com você. Tá? Deus fala com você todos os dias. Você precisa abrir o teu coração. Amém? Essa é a mensagem de hoje que eu trouxe para vocês. Que Deus está falando com vocês de forma extraordinária e ordinária. Porque você pode tanto ouvir a voz de Deus através de um profeta, que te traz uma revelação, como através de um canto de um pássaro, ou de uma flor que abre de um dia para o outro, e você vê e contempla a beleza daquela flor. E muitas vezes você olha a flor e vê tanta beleza que você chega a se emocionar. É a presença de Deus que está ali. É você começar a aguar o seu jardim, e aí você começa a louvar e você chora. Por que você chora? Porque ali está o Espírito Santo com você. Na aula passada, foi um derramar sobrenatural sobre o gerar os frutos do Espírito. Para que vocês aprendessem a gerar, né? Orar, colocar a fé de vocês ali sem limite, todo o tempo. Deus não tem limite, nós que limitamos a nossa fé e os nossos pedidos de oração, mas Deus não tem limite para derramar na tua vida, se você estiver posicionada na presença dele. E sabe o que é mais lindo? Que eu tenho recebido grandes testemunhos, que Deus se revela muito rápido quando você chega nesse nível de fé. Que você não limita o que você precisa, porque você é merecedora sim. Você precisa pedir sim. Porque muitas vezes eu ouço pessoas falar assim: ah, não, mas eu não preciso, eu tenho tudo. Não é verdade. Você pode ter tudo material, que não te falta nada material. Mas nós sempre precisamos cada dia mais estar mais profundo na presença de Deus. Todos os dias nós queremos, hoje, nós temos que estar mais que ontem. E o que nós estamos recebendo aqui hoje, amanhã, já tem que estar em um nível maior do que hoje. Todos os dias nós precisamos buscar mais. Às vezes, o que acontece, na maioria das vezes, infelizmente, é que muitas pessoas vêm, entendem, ora, começa a receber. Aí as bênçãos vêm, a vida melhora, a paz entra, tudo se achega, o equilíbrio chega. E aí a pessoa para de orar. Esquece.
Por quê? Porque aí chegou a paz, porque aí já não está mais em momento de aflição, aí diminuiu as orações, saiu um pouco da presença, né? E tá errado. Tá errado. Não dá para ficar lembrando de Deus só nas horas difíceis, só nas horas de aflição. Nós precisamos falar com Deus durante toda a nossa jornada, porque é no nosso caminho que Ele vai forjar o nosso caráter a cada dia mais, que Ele vai nos encher, que vai vir o avivamento dele cada dia mais forte em cada uma de nós. Amém? Tem uma oração que eu recebi na escola de avivamento, que é uma oração poderosa. E essa oração, ela traz um avivamento sobrenatural a toda aquela que deseja de verdade receber a presença de Deus, né? A pessoa que precisa ser transformada, que quer, que consegue dizer assim, Senhor, me molda, faz de mim como um vaso de barro, do jeito que o Senhor quer. Eu estou pronta, eu estou pronta para pagar o preço, eu só não quero mais viver nessa aflição. Molda a minha vida como é a tua vontade, me dê a força e a sabedoria para eu caminhar da maneira que o Senhor quer. Eu só não quero estar mais onde eu estou. É uma oração poderosa. Eu vou ler para vocês ouvirem, mas eu vou enviar no WhatsApp para que vocês façam essa oração. 3 vezes. É uma oração para você repetir 3 vezes. Por que 3 vezes? Porque a Bíblia, todas as vezes que precisou de uma confirmação sobrenatural importante, foi 3 vezes que aconteceu. Então, o número 3 na Bíblia é o número de confirmação, tá? Então, você vai ler 3 vezes repetida, todos os dias. Enquanto o seu coração pedir, você vai fazer essa oração, tá bom? Eu vou ler ela para você. Querido Deus Pai, me abro para caminhar ao seu lado, desfrutando de cada momento do percurso que o Senhor tem para mim. Ensina-me a ouvir a sua voz e a reconhecê-lo nos mínimos detalhes da minha vida. Ajuda-me a desfrutar da jornada e a glorificar o seu nome em todas as circunstâncias, sejam elas boas ou desafiadoras. Derrame sobre mim a sua sabedoria e inunde a minha mente com o seu conhecimento. Eu aceito viver essa jornada de uma maneira diferente, com o coração grato e contente, apenas pelo privilégio de estar na sua presença. Sei que o maior tesouro não está apenas nas vitórias ou nas missões concluídas, mas no simples fato de ter o Senhor comigo em todos os momentos. Eu te amo, Senhor, e quero aproveitar plenamente essa nova temporada da minha vida. Quero que, através do ministério Mulheres de Avivamento, o Senhor fale comigo de forma poderosa e profética. Estou disposta a mergulhar em águas profundas e a tomar posse de tudo que o Senhor já preparou para mim. Obrigado por sua presença constante e pelo seu amor incondicional. Tudo isso eu coloco diante de ti, em nome de Jesus. Amém. Essa oração, ela vai conectar você de forma sobrenatural ao Pai. E você vai se render. E pode ser que a partir da segunda vez você já comece a chorar e a terceira vez você leia com mais dificuldade ainda, porque as lágrimas não vão se conter. Mas é isso que Deus quer. Que você se derrame de uma forma sobrenatural todos os dias na presença dele, tá? Em nome de Jesus. Amém? Receberam a palavra dessa noite? Em nome de Jesus? Eu vou fazer uma oração agora para vocês, né? Para a gente terminar. E depois nós vamos fazer a ceia, para quem separou a ceia. Nós vamos ceiar em nome de Jesus, para que nós possamos sempre estar reforçando a aliança nossa com Deus na presença de Jesus. Tá bom? Fechem seus olhos, que eu vou orar para vocês. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigada, Senhor, por esse momento, por essa reunião, por esse derramar da sua palavra aqui de forma poderosa e sobrenatural. Eu tenho certeza, Senhor, que corações aqui nessa noite foram tocados,
Espíritos, Senhor, foram avivados, as suas filhas estão sendo avivadas aqui essa noite, meu Pai. O Senhor está derramando de forma sobrenatural o teu amor, o envolver, Senhor, do teu puro amor e do desejo do teu coração de que cada uma delas, Senhor, te busquem de forma sobrenatural, de forma profunda e intensa. Ó Deus, envia os seus anjos agora, Pai, do lado de cada uma delas, com espadas banhadas de fogo, Senhor. Eles tocam agora no topo da cabeça delas, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. E esse fogo, Senhor, vai descendo do topo da cabeça até a sola dos pés, colocando, Senhor, para fora todo sentimento de depressão, em nome de Jesus. Todo sentimento de medo, ansiedade, em nome do Senhor Jesus, o fogo dos seus anjos, Senhor, ministradores de cura, ministradores de libertação, vai tirando agora, Pai, em nome de Jesus. Toda mente acelerada, frieza espiritual, sai agora, em nome do Senhor Jesus. Toda tristeza, todo sentimento de inferioridade, sai agora em nome do Senhor Jesus, pelo fogo da espada do Espírito Santo de Deus. Todo sentimento de rejeição e abandono, eu ordeno que pela autoridade do nome de Jesus saia agora, em nome de Jesus. Todo sentimento de incapacidade e incredulidade, saia agora, em nome de Jesus. Toda dor na alma, toda dor física, no corpo físico, eu declaro no nome santo de Jesus, que está saindo agora, pelo poder e autoridade do nome santo de Jesus, sai agora, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Toda ferida está sendo selada agora, ferida de alma, está sendo selada agora com o sangue do Cordeiro, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu declaro que você está sendo cheia da presença do Espírito Santo agora. Cheia, em nome de Jesus. Mais, em nome de Jesus. Sejam cheias, mais, em nome de Jesus. Sintam a presença do Espírito Santo agora, em nome de Jesus. Recebam, em nome de Jesus. Recebam, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu venho te pedir agora, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor cele com o sangue do Cordeiro todos os umbrais de portas e janelas da casa de cada uma que está aqui presente agora, Senhor, incluindo a minha, em nome do Senhor Jesus. Sela, Senhor, a vida de cada uma que está nessa live nessa noite, Pai. Sela a vida de cada um dos seus familiares e parentelas, em nome de Jesus. No nome santo de Jesus. Livrai-nos, Senhor, de toda peste mundial, de todo vírus mortal. Protege-nos, Senhor, com o sangue do Cordeiro. Todo umbral de porta que estiver selado com o sangue do Cordeiro, espírito de malignidade nenhuma entrará. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. É isso que eu te peço, meu Deus. É isso que eu declaro. No nome santo de Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. Nós te amamos. Toda honra e toda glória sempre será dada ao Senhor todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor Jesus, pelo teu amor. Obrigada. Obrigada, Jesus. Amém? Antes de eu fazer a ceia, deixa eu falar uma coisa para vocês. Depois que terminar tudo, né, a pedido de uma das irmãs que tem acompanhado a gente desde o início desse ministério, pediu para que eu fizesse a unção, que eu ungisse um azeite dela e um suco de uva. Então, eu faço, né, no nome santo de Jesus, eu unjo azeite e suco de uva a todo aquele que crê no nome santo de Jesus. Então, eu faço isso de forma particular, né, até o momento, mas alguém desejando que haja
uma oração para que seja ungido um azeite, um óleo ou um suco de uva, nós podemos fazer isso, tá bom? Todas combinarem de trazer e aí eu faço num dia, para que todas tenham aí nas suas casas um óleo ungido, tá bom? Para poderem estar usando e selando as portas e as janelas e as testas dos filhos, dos familiares de vocês também, tá bom? Sempre em nome de Jesus Cristo. Vamos fazer a ceia então? Peguem sua ceia e vamos ceiar na presença do Senhor. Jesus pegou o pão. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Jesus pegou o pão, deu graças a Deus, partiu e disse: Isso é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Depois pegou o cálice e disse: Esse é o cálice da nova aliança feita por Deus com o seu povo. Aliança que é garantida pelo meu sangue. Toda vez que vocês beberem desse cálice, façam isso em memória de mim. Ao comerem desse pão e beberem desse cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Amém. Podem declarar junto comigo, tá bom? Pai, em nome de Jesus, eu declaro que esse pão é o corpo de Cristo e esse suco de uva é o sangue de Cristo. Eu declaro que ao comer do corpo de Cristo e ao tomar desse cálice do sangue de Cristo, o meu DNA espiritual será transformado e eu serei cheia do amor e da pureza de Jesus Cristo. Eu terei a mente de Cristo. O meu coração será como o coração de Jesus. Enche-me, meu Deus. Enche mais o meu coração. Aviva-me. Aviva-me. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro, em nome de Jesus, que creio que Jesus morreu naquela cruz e ao terceiro dia ele ressuscitou e lavou-me de todos os meus pecados. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Nós te amamos. Obrigada, Jesus. Pode tomar da ceia, pode comer do pão. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Pode tomar o cálice. Aleluia. Obrigada, Jesus. Como é linda a presença do Senhor. Obrigada, meu Deus. Obrigada. Eu agradeço a todas vocês que estão aqui presentes. Eu vou ver se a irmã do testemunho conseguiu ligar o microfone, né? Deixa eu dar uma olhada aqui nos... Elisina, até que eu escreva o testemunho lá no chat. Não consegue abrir o testemunho? Não consegue abrir o microfone? Não consegue, Elisinar? Pode ser que o microfone dela esteja com problema. Deixa eu escrever no chat. O nome do Senhor Jesus tem sido uma espada de fogo na vida da nossa irmã Elisinar. Ela se levantou de uma forma sobrenatural, não foi fácil, né? Eu gostaria que ela falasse, vou explicar com as minhas palavras, mas o que está no coração dela só ela consegue explicar. Mas ela começou a colocar em prática dia após dia, estudo após estudo, tudo que foi sendo derramado aqui a cada semana. E ela enfrentou muitas lutas, muitas guerras espirituais, porque toda vez que nós nos levantamos em oração, toda vez que nós nos posicionamos, o inferno se levanta. Por quê? Porque o mundo espiritual entende que ele vai te perder, porque você encontrou o caminho, porque você encontrou quem vai te encher, quem vai te avivar em nome de Jesus, quem vai te dar o caminho para que você não saia dele. Então, assim ela fez, semana após semana, debaixo de obediência. Teve dias que teve desobediência? Teve, mas o que ela fez? Pediu perdão, voltou rapidamente, deixou a teimosia de lado, sentimentos que não provêm de Deus, que é o que nós, cada dia, estamos aprendendo a entender, né? Então, o dia que ela conseguir abrir o microfone, tá dando joinha, né, Elisinar? Tô falando só um pouquinho. O dia que ela conseguir abrir o microfone, ela vai explicar como que foi esse processo. E hoje ela está vivendo
o início do sobrenatural de Deus na vida dela, tá? Ela é uma pessoa sozinha, ela mora sozinha e ela depende totalmente de Deus em oração, desse ministério que leva a palavra, né, a todos vocês, uma vez por semana. E eu agradeço muito ao Senhor por tudo isso que Ele tem feito na vida de cada uma de vocês, porque é como nós, quando a gente pega na mão dos nossos filhos e a gente começa a ensinar ele a andar. Assim é Deus, quando nós pedimos para Ele nos ajudar, Ele segura na nossa mão e a gente começa a aprender a andar, né? Dia após dia. Amém? Eu desejo que vocês tenham uma semana abençoada, em nome de Jesus. Eu desejo que vocês consigam, né, colocar aí em prática a oração que eu vou enviar para vocês estarem fazendo em voz alta. Eu desejo que vocês entendam que Deus fala com vocês da forma mais simples. E na semana que vem, se alguém tiver testemunho, se alguém tiver alguma dúvida do que foi falado aqui hoje, pode me chamar. Eu sempre vou estar pronta para responder e atender cada um de vocês, tá bom? Com muito respeito, sempre no nome de Jesus e sempre, jamais vou falar nada que está fora daqui, que é a palavra de Deus, porque é só isso que nós devemos viver, debaixo da palavra do Senhor. Amém? Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, estou muito feliz de ver vocês aqui, que o Senhor honre e levante vocês como mulheres avivadas, como mulheres de Deus, guerreiras do Senhor. Amém? Eu sonho já, sabe o que eu já estou sonhando? Do dia que nós vamos fazer um encontro. Que nós vamos fazer um encontro de todas nós juntas. Em algum lugar. Já foi plantada uma semente. Agora é o Senhor que dá o caminho. E quem mora longe vai se achegar, porque nós vamos levantar aí recursos e meio para que quem é de longe se achegue também. Porque tem muita gente de longe, tem muita gente de outros estados. Eu não me lembro de onde a nossa nova irmã é, Eliette. Eliette, se você quiser escrever de onde você é, me perdoa, eu esqueci. Mas nós temos já alunas que se inscreveram do Ceará, que eu me lembro, de Pernambuco, tem as meninas de Minas, né, que hoje eu acho que não deu certo de não entrar, tem uma do Mato Grosso do Sul, então um dia, em nome de Jesus, nós vamos estar todas juntas, em uma mesa, conversando e contando o testemunho do que Deus tem feito. Amém? Deus abençoe vocês. Amanhã, para quem pode, 7 horas da manhã, tem a continuidade do estudo sobre Provérbios, que tá lindo também. É do Ceará, né? Tá vendo? Eu lembrava que tinha uma do Ceará, eu só não lembrava quem era. Seja bem-vinda, viu, Eliette? Que essa palavra tenha enchido você e que cada vez mais você seja cheia da presença do Espírito Santo, que é esse o objetivo de Deus nesse ministério que Ele entregou na minha responsabilidade. Tá bom? Seja bem-vinda. Deus abençoe vocês. Tchau. Até semana que vem.